José Carlos Barbosa, natural de Beiro, onde estamos, Paredes, é licenciado em Engenharia Eletrónica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Iniciou a sua atividade profissional em 2004 como eletricista na oficina de manutenção dos comboios Alfa Pendular e entre 2009 e 2019 exerceu funções de engenheiro responsável pela produção na mesma oficina. Foi diretor executivo da Unidade de Manutenção e Engenharia da CP, Comboios de Portugal, e presidente do Centro de Competências Ferroviário. É atualmente presidente da Junta de Freguesia de Beiro e deputado da Assembleia da República. Ora viva! Viva! Este Ora viva é a tua saudação nas redes sociais. É assim que tu estás mais próximo dos teus fregueses e dos cidadãos em geral, agora com a tua função na Assembleia da República. Sim, é uma forma simples de nós falarmos, por exemplo, com os nossos vizinhos, a dizer ora viva. E é assim que eu também faço nas redes sociais, tento fazer a política de uma forma simples e natural, por isso uso muito o ora viva. E usas muito as redes sociais, tu percebeste que a comunicação estava a um clique, ou uma imagem, ou um vídeo, de explicar muito daquilo que tu pensas e muito daquilo que o país precisa. Sim, e é uma forma de chegar rapidamente às pessoas, mas também é uma forma de nós combatermos os extremismos, porque nos últimos anos proliferaram um conjunto de ideias extremistas, racistas nas redes sociais e a malta as pessoas mais moderadas não tinha muito espaço e continua a ter menos espaço que as pessoas mais extremistas, mas o que é certo é que as pessoas também moderadas têm de usar as redes sociais para dizer que há uma vida diferente, uma vida sem ódios, com respeito pelas diferenças, com uma visão humanista da sociedade e um espaço para fazer coisas, não ser só crítica. Transmitir uma ideia positiva daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, por exemplo. Exato. Vamos ao início desta tua entrada na política. Não é de agora, não é de 4 anos como presidente de junta. Já vem de trás. Sim, vem de... Começou, acho que foi em 2005, que eu fui candidato pela primeira vez à Junta de Freguesia, ou seja, tinha cerca de 20 anos, tenho 41. Fui candidato à Junta de Freguesia, na altura não havia limitação de mandatos e então o presidente cá estava. Apesar de ter feito muita obra, reconheço que ele fez muita obra, mas acabou por ficar demasiado tempo. E achei que devia haver aqui um grito de revolta. A minha freguesia foi sempre muito conservadora, muito de direita, e eu era um homem de esquerda, sempre fui um homem de esquerda, e eu achava que a nossa freguesia dava demasiado ao município, até ao candidato à Câmara, daquilo que recebia, ou seja, dava-lhe sempre grandes maiorias, mas na verdade depois ele não fazia aqui obra porque sabia que não precisava fazer obra aqui, porque as pessoas não eram exigentes e votavam nele. E eu acho que na altura considerei que era importante que tivéssemos aqui uma oposição firme, com ideias e com vontade de fazer coisas. Por exemplo, na altura eu prometi aqui este campo sintético, só que ainda não inauguramos, ou seja, há 20 anos atrás, a minha promessa... Mas só chegaste depois, 20 anos depois quase, ou neste caso 16 anos depois, ao poder local. Sim, é verdade, porque eu candidatei-me em 2005, na altura a parte engraçada é que ninguém acreditava na nossa lista, era uma lista de jovens. Aquilo que eu fiz foi simples, foi convencer todos os meus colegas de escola, ou ex-colegas de escola, a participarem na minha lista. A minha lista tinha cerca de 50 jovens. E depois o importante era que eles convencessem as suas famílias a votar em nós. Foi mais difícil. Foi difícil, mas acho que conseguimos, em certa parte, porque toda a gente dizia que eu não ia ter o número de votos igual ao número de elementos da lista. Também acontece em alguns sítios. Sim, acontece. O que é certo é que não aconteceu, haviam três listas, uma do PSD, uma independente e uma do PS, que era encabeçada por mim, e conseguimos tirar a maioria, e pronto, e depois não... É engraçado que os independentes candidataram-se para tirar o poder, mas depois juntaram-se ao poder no dia seguinte às eleições. Eu mantive a minha oposição. Depois, em 2009, eu não fui candidato à junta porque tinha acabado o curso superior e estava focado na minha atividade profissional. Às vezes uma pessoa anda nas juventudes partidárias e foca-se mais na parte política. Eu naquela altura estava focado na minha atividade profissional, queria fazer carreira como engenheiro da CP, queria crescer, e então tinha de ter o foco a 100% naquilo que era a ferrovia. Evoluir, estudar, aprender, saber mais que os outros, fazer a diferença. E foi isso que fiz. E convenci uma pessoa de cá a candidatar-se para o PS e ganhámos, por acaso. Fui eu que fiz a lista toda e ganhámos. Só que em 2013, o Presidente da Câmara da altura era do PSD e convenceu o meu candidato, o candidato que eu apoiei, a passar para o outro lado. Nestas pequenas terras há muito essas pressões. Também vives no Mar Canaveiro, sabes como é que a coisa funciona.
E foi, pronto, o Presidente da Junta passou-se para o outro lado e então eu tive de fazer um caminho de Quase do zero, reinício, não é? que é um caminho de zero. Naquele ano, em 2013, não fui candidato, porque fui candidato à Câmara como vereador, estava em sexto lugar, mas nós perdemos as eleições, perdemos por muito pouco. As sondagens davam-nos uma derrota pesada e se calhar nós devíamos ter acreditado mais um bocadinho, porque podíamos ter ganho em 2013. Também houve ali um problema eleitoral numa das freguesias, com a contagem dos votos, ganhámos, depois perdemos, foi um bocado tudo esquisito, ficámos a 50 votos. Em 2017, como eu estava com a minha atividade profissional mais estabilizada, voltei a ser candidato e perdi pela segunda vez por 60 votos, 59 votos. É engraçado que Mas ganhaste na Câmara, ou seja, ganhámos a Câmara e eu ganharam a perdi. Câmara. Era normal, porque o Presidente que cá estava tinha algum peso, porque ele tinha-o apoiado. Claro. A mensagem que eu podia passar às pessoas era a mensagem, quer dizer, não podia dizer mal uma pessoa com quem eu comecei a trabalhar. Ou seja, toda a campanha havia ali uma certa limitação. Mas Em 2021 era no fim de ciclo do Sr. sim, foi Santos natural. e era uma passagem mais natural. Foi uma passagem mais natural, até porque da equipa dele ninguém continuou, porque perceberam que iam perder. Perceberam porque a minha ligação ao Presidente de Câmara, a minha ligação ao PS era forte. Claro. Entretanto, em 2017 eu começo a exercer as funções de Presidente da Comissão Política, começo a ter alguma notoriedade no Conselho e é isso depois, de uma forma natural, em 2021, claro que tive adversários, também não fiz pressão para não ter. Acho que é importante nós termos adversários. Mas eu percebia que a vitória estava assegurada e foi esmagadora, cerca de 60%. E em 4 anos o teu sonho de 20 está feito. Está feito, está concretizado. Estamos aqui no campo de futebol do Grupo Desportivo Recreativo de São Luís de Beira, que dizes que há aqui este bairrismo de 2 lugares e Sim. Temos que dizer, não é? São Luís de Beira. É importante, é importante. Até porque isto é fácil de explicar. Há 3 décadas atrás, a freguesia dividia assim em 2 polos. A freguesia chama-se Beira, mas havia um polo de São Luís, que é um polo grande, onde havia muita gente, e o polo Beira. Então havia 2 clubes e havia rivalidade. Havia o Real Clube Beira e São Luís. Então quando eles jogavam havia problemas. Entretanto o Real Clube Beira até foi proibido de jogar neste campo, que era um campo mais pequeno. O Real, entretanto, desapareceu, o São Luís continuou a sua atividade. E em 2017, engraçado, porque eu era presidente do São Luís e tivemos de refundar o Real Clube Beira. Fizemos uma nova associação. E eu sou o sócio número 1. Fui o grande incentivador da criação de um antigo rival do São Luís. Acima de tudo, o associativismo corre-te nas veias. Porque eu acho que a única forma das freguesias ter vida é através das associações. É através do bairrismo, não é? Quando morre o bairrismo, morre uma freguesia, morre uma localidade. As freguesias têm de ter este bairrismo, têm de ter as associações que criam atividades e têm iniciativas para que as pessoas se possam ver. As pessoas cada vez estão mais fechadas, estão ligadas às redes sociais. Sim. As pessoas, nós vemos em casa para os nossos filhos, passam a vida ligados à rede e os amigos deles são virtuais. Há amigos que eles nem conhecem. Mas também acontece isso com os adultos. Também. Nós estamos no café todos a tomar café, estamos todos nas redes sociais e não estamos Focamos muito nas crianças, mas a verdade é que as crianças estão a seguir o exemplo dos mais velhos. Sim, nós estamos completamente ligados às redes. Eu considero que uso demasiado, mas não para chegar a um vício. Não é um vício, eu posso estar um dia ou 2 sem redes sociais. O que eu uso eu planeio as minhas publicações. Semanalmente eu tenho uma ideia daquilo que vou publicar. Usas as redes como forma com um objetivo, como forma de trabalho, para comunicar. E não necessariamente para estar e tenho no a certeza vício que cada dia a quantidade de desinformação que existe nas redes sociais e a quantidade de incentivo ao ódio, nós temos que combater. 51 anos que fazemos do 25 de Abril. Há 51 anos, os teus pais não poderiam ter acesso ao que tu tiveste e muito provavelmente tu nunca poderias ter chegado a político, a deputado da Assembleia da República, a conseguires e a quereres mais do que aquilo que te era imposto numa freguesia tão pequena como esta. Exato, há 51 anos a minha mãe conta-me que no 25 de Abril alguém disse em segredo que havia uma revolução e ela até nem ficou muito... Não percebeu muito bem o que era aquilo porque tinha medo, vivia no medo. Ela sabia, o meu avô não tinha atividade política, mas tinha uns pequenos terrenos e tinha agricultura e escondia aquilo da PIDE. E vivia também no medo que o acusassem. E não era um combatente antifascista, mas viveu momentos duros por causa dos fascistas que os perseguiam e que lhe tentavam sacar parte da produção dele. O que é certo é que a minha mãe, na 4ª classe, foi condenada, não é condenada, mas foi obrigada a ir trabalhar. Claro. E claro que a minha mãe, por exemplo, nunca teria, não teve as oportunidades que eu tive hoje, não é?
e até porque havia uma casta em Portugal, só esse é que podiam ser deputados. Como é que o Exatamente. filho de uma doméstica e de um eletricista podia chegar a deputado? Aí era quase impossível. Ou mesmo a chegar a engenheiro da CP era impossível, aquilo só estava às portas Será abertas. que é desta forma que nós conseguimos fazer entender muitos dos jovens que estão agarrados ou que se iludem com este discurso populista, que são estas pequenas coisas que nos parecem tão naturais e certas, que nós temos como certas, que é nós podemos chegar a qualquer lado, se nós lhe mostrarmos que os nossos pais não tiveram nada disso porque não era possível a um pobre aspirar mais alguma coisa? Nós temos o dever de fazer isso. Isso vai ser muito difícil nos próximos anos, porque eles estão a ganhar terreno. Quando eu leio, por exemplo, na net, pessoas que são filhos do Estado Social, ou seja, nasceram depois de 25 de Abril como eu, e que usufruíram de tudo que o Estado Social lhes E nem pode sequer dar. conheceram a realidade antes, não é? Ou são incapazes de falar como é que os pais viviam. Pelo Certo. menos eles podiam ter o espírito de perguntar ao pai como é que ele vivia antes do 25 de Abril e porque é que eles não continuaram a estudar. É uma pergunta simples. Quando vejo pessoas a dizer sou contra o socialismo, pronto, é contra o socialismo, é contra o Estado Social. Está bem, mas pelo menos que pergunta ao pai, mas o que é que o Estado Social me deu? Quando eu olho para o hospital de Penafiel, o antigo, uma pessoa tinha de subir uma rampa, quando chegava lá acima já tinha que ir abaixo da ambulância. Era um hospital, aquilo era, as urgências eram uma coisa esquisita, e agora temos um grande hospital que tem capacidade. Tem problemas, é verdade. Tem porque também pela força do crescimento Sim. populacional e, portanto, se foi Mas o feito para hospital 200 mil, não pode, dificilmente consegue dar a resposta a tem 500 mil, não é? problemas, mas tem muito mais resposta ao anterior. Quando comparamos com o anterior, olhar para o hospital de Paredes, agora é o hospital privado, não? Funciona como funciona, mas agora e a escola era igual, explicações, alguém estudava com explicações. Eu não tinha explicações, eu tinha de me safar sozinho, a minha mãe tinha a quarta Nem classe. sequer conseguias ter em casa o apoio dos pais, como muitos E nós agora hoje em dia têm. conseguimos dar apoio que os isso. nossos pais não. E tu foi através da ferrovia que viste o mundo. É verdade, eu apaixonei-me por comboios desde cedo. As pessoas perguntam como é que me apaixonei por comboios. Realmente eu não tenho nenhum familiar na família ferroviário. Nenhum, zero. Não há ninguém na minha família que seja ferroviário. Mas o que é certo é que eu gostei de comboios desde miúdo, porque a minha mãe tinha um problema de pele e ia muitas vezes às consultas ao centro do Porto, ao centro histórico, porque era ali que tinha os consultórios. Eu ia com a minha mãe, não é? Ainda me lembro da minha mãe levar um franguinho para dar ao doutor, não é? Eram tempos diferentes. Ia sempre nas Schindlers, então apaixonei-me ali por comboios. Depois, mais tarde, quando tinha 12, 13 anos, havia um comboio especial para elas que ia até Espinho. E eu ia todos os fins de semana, juntava ali uns troquitos durante a semana para poder comprar o bilhete, e lá ia com os meus amigos, com o meu irmão mais velho, para a praia, para Espinho. Comecei-me a apaixonar. Depois, aos 15 anos, fui para a escola de ferroviários e dormi lá. Aquilo era uma escola de eletromecânica, tirava-se um curso de eletromecânica, porque eu estava com um problema. Eu tinha acabado no 9º ano e não tinha capacidade financeira. Das duas, uma. Ou ia trabalhar, ou arranjava forma de estudar e que me pudessem compensar ou ter algum dinheiro. E a única forma era o curso profissional, que me dava cerca de 150 euros por mês. O que é certo é que estudei lá, porque aquilo era a única forma de eu conseguir tirar o 12º ano. E lá, sim, eu desenvolvi uma matriz de esquerda, porque a maior parte dos trabalhadores da oficina eram ligados ao sindicato, eram sindicatos de esquerda, muitos deles ligados ao PCP. Eu sempre fui. Não quer dizer que eu não apreciasse alguma das políticas do PCP, mas eu sou uma pessoa aberta, sou do mundo e o PCP está muito fechado. Então é natural que fizesse um caminho para o Partido Socialista. E realmente há uma matriz de esquerda, há uma matriz na minha geração e na geração mais velha. Hoje em dia já vejo muitos ferroviários completamente de extrema-direita, porque não têm noção, não têm mundo, não estudam, não percebem o que é que foi as lutas dos ferroviários, não têm espírito crítico sobre, por exemplo, os modelos que defende a direita para a ferrovia, não têm espírito crítico nenhum. Sim, mas a vida dos ferroviários melhorou muito agora, e por isso os ferroviários serão sempre associados a essa matriz de esquerda, que é uma matriz que eu acho que caracteriza bem de trabalho, de luta. Eu diria, às vezes uma pessoa dizia, hoje em dia é óbvio que a esquerda apoia os mais fracos, mas também é óbvio que a esquerda apoia a classe média, que é para depois as pessoas da classe média que agora começam a ir para os extremos perceberem que é na esquerda que eles se devem posicionar. Porque a única forma, a esquerda quer uma redistribuição da riqueza. E aí, quando há redistribuição da riqueza, quem ganha também muito é a classe média. E se o país tiver capacidade para ter uma classe média forte, também consegue agarrar a classe mais pobre e trazê-la para cima, elevá-la, para ela se tornar uma classe média. Nós temos de dizer que a esquerda foi feita para
para a classe média, para os mais pobres, tentá-los trazer e levá-los da pobreza e retirá-los da pobreza e tentar ter uma redistribuição de riqueza entre todos. E depois também dizemos que a esquerda também a esquerda garante segurança, porque a esquerda não vive do ódio. E a direita, e principalmente a extrema-direita que vive do ódio, é que fomenta esta Vive do insegurança. ódio, vive do medo. Vive do Vive do ódio, medo, não é? Porque vive se do nós ódio. encontrarmos um ódio, encontrarmos um medo, vamos agarrar as pessoas para elas Sim, não irem para aquele lado, não é? O Ventura, se vais a falar de economia com ele, vai dizer, não, os imigrantes. Se vais a falar de saúde, os imigrantes. É tudo os imigrantes. O problema é os imigrantes. É o ódio que ele trouxe para a ódio, mas depois de quem sofre. Por exemplo, o Ventura utiliza muitas polícias. Usa as polícias, e há muitos polícias de extrema-direita. Mas os primeiros a sofrer com o ódio que ele fomenta são os polícias, porque vai haver mais problemas na sociedade, vai haver mais ataques racistas, vai haver mais guetos, porque as pessoas, quando se odeiam, não se juntam. Claro. E isso, normalmente, o que é que cria? Cria mais problemas com as polícias. Nós vivemos num país em que nos respeitamos as diferenças e que nos respeitamos uns aos outros, vai haver menos problemas raciais, isso vai criar menos problemas às polícias, ou seja, tudo isso tem de ser trabalhado pela esquerda, trabalhado por nós, e opa, a forma como formamos e como explicamos aos nossos filhos as diferenças, que as pessoas vêm para cá para viver uma vida melhor, como os portugueses vão para lá para ter uma vida melhor. É assim, o mundo é e assim. Quem vem para Beiro também vive melhor? Eu acho que aqui vive bem, aqui é super tranquilo, agora tem aqui estas condições, mas Beira é uma freguesia que tem um parque de lazer fantástico, e tem boas condições, é pacífica. Temos um problema de falta de habitação, como tem o país inteiro. Mas eu no caminho para cá via muita construção. É um sítio bom para viver, tem aqui as condições para os mais novos, para ficarem e para se construírem aqui famílias. Sim, é um sítio espetacular para viver, depois tem uma centralidade, fica a 5 km de Passo Ferreira, 5 km de Paredes, 5 km de Lousada e 5 km de Penafiel. Fica mais ou menos aqui no meio. E muito próximo dos transportes, dos meios de transporte. Sim, está a 4, 5 km da estação também. Claro que quem não tiver o carro para o levar até a estação ou a moto tem aqui algumas dificuldades, porque só passam 4 autocarros por dia. Mas quem tiver capacidade para deslocar até a estação, são 5, 6 minutos até a estação e depois apanha o comboio e segue viagem. Portanto, é um convite para vir até Beiro e até ficar em Beiro. É, para ficar, a viver cá. Agora tem um campo sintético. Que é este que estamos a inaugurar hoje para nós. Hoje só para nós. Ainda não podemos inaugurar. Um dia destes vai ser inaugurado oficialmente e vai ser com certeza um orgulho para ti, sonhado há 20 anos e agora concretizado. Sim, é um orgulho para mim, é um sentimento de ver feito e concluído. Não me faltam projetos, eu quero continuar mais 4 anos na Junta de Freguesia. Vou continuar como presidente. Mas também vais continuar, ou pelo menos é esse o objetivo, na Assembleia da República. Sim, é uma luta. É uma luta, estou em 11º lugar da lista. À partida serei eleito, pelas sondagens que conhecemos agora serei eleito. E serão mais 4 anos de luta. Era importante que o PS ganhasse, mas as pessoas ainda têm 3 semanas para decidir. Vamos trabalhar isso numa campanha dura para que as pessoas percebam que as nossas políticas são as melhores para o país, e já agora para o Concelho de Paredes e para a nossa região. Que é muito a região que tu levas quando estás na Assembleia, quando estás na Casa da Democracia. Muitas vezes te ouvimos a falar não só da ferrovia, mas também das necessidades desta região. Sim, os assuntos da ferrovia não são mais transversais, são nacionais, e também dou apoio a alguns deputados que me pedem ajuda, às vezes falam eles, outras vezes falo eu, sobre esses assuntos. São assuntos transversais. Mas há um conjunto de assuntos da região que são importantes e que as pessoas me fazem chegar. De Valde de Sousa, e aquilo que eu faço é levar muitas vezes, as pessoas falam comigo, porque era o único representante aqui da região, falam comigo e eu levo esses assuntos à Assembleia da República, nem sempre conseguimos resolvê-los, mas pelo menos fazemos pressão política para que eles resolvam. Os deputados não têm uma funções executivas, mas conseguimos aprovar projetos de lei, conseguimos aprovar projetos de resolução ou recomendação ao Governo, conseguimos fazer perguntas. Eu dou sempre este exemplo. Recentemente, talvez há cerca de um ano, meio ano, não sei precisar a data, por inércia, até por se calhar incompetência do Ministério da Saúde, foram despedidos vários enfermeiros e vários auxiliares de saúde do Hospital de Penafiel, porque o Governo não autorizou atampadamente a contratação dessas pessoas que estavam com contratos precários. E depois de uma pergunta minha ao Governo, fiz uma pergunta simples, e meti na imprensa local que também ajudou sobre isso, e depois houve até um jornal nacional que pegou no tema, um telejornal. Esses trabalhadores foram contratados. Pronto, havia 2 problemas. Havia um problema por trabalhadores despedidos, que é chato ser despedido, claro.
Ia fazerem falta. Ia fazerem falta e havia problemas que havia uma enorme pressão sobre o Hospital de Sim. Penafiel, que ia perder capacidade porque ia ter menos pessoal. O 25 de Abril também trouxe uma das maiores conquistas, foi a autarquia local, foi o poder local. Ainda é o parente pobre da política. As juntas de freguesia, sim, as juntas de freguesia não têm autonomia. Eu digo que são um condomínio sem dinheiro. Eu num prédio que tem 100 apartamentos, é que o prédio está velho, a maior parte das pessoas que lá vivem não tem capacidade para fazer obras, ou para pagar uma quota maior para fazer as obras, e então o prédio está ali, está tudo sempre em sobressalto, as reuniões de condomínio, porque há bastantes problemas e não há dinheiro. E a junta de freguesia é isto, é tudo cheio de buracos, só problemas, Mas sem às vezes as dinheiro. pessoas não têm noção que não é responsabilidade de um presidente de junta fazer essas obras, e confunde-se muito aqui quem tem esse poder para fazer, para executar, para mandar fazer, não é? Porque isso tudo também tem que ver com orçamentos, e continua a ser o político mais próximo da população, Claro. o mais necessário para qualquer coisa que aconteça, mas também o mais pobre. Ser mais pobre, que tem menos capacidade, se calhar é o que tem mais capacidade para fazer, que alguns presidentes de junta são capazes, mas tem pouca capacidade financeira. No caso de Paredes, nós nos últimos anos, com o atual Presidente de Câmara, temos tido contactos de cooperação, ou seja, ele reforça-nos a verba que nós temos, às vezes até duplica. Mas também Duplica-nos o com a orçamento. delegação de competências. O contrato de cooperação, delegação de competências, e então duplica-nos a verba que nós temos. Aí dá-nos alguma capacidade, algum fogo para fazer obra, para executar e para resolver alguns problemas. Mas há municípios que não, municípios que os presidentes de junta estão completamente nas mãos dos presidentes de Câmara, e se o presidente de Câmara decidir não dar apoio, não dá apoio. Os presidentes de junta estão ali, o que recebem é para pagar salários, para ir resolver pequenos problemas, mas muito poucos. Sim. É quase impossível, é uma dor de cabeça. Mas por acaso é o cargo que eu mais gosto de ter, porque é o cargo da minha terra, das minhas gentes, onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu tenho E é o meu onde filho. nasce e onde fica esse valor de missão da política. E é aquele sentimento, tipo, eu tentei ser presidente de junta, não consegui, depois agora ganhei, e as pessoas sentem a diferença. Aqui no Viva Voz é isso mesmo, queremos falar de viva voz sobre os problemas e também os projetos das localidades, da política também, como ela deve representar não só os políticos, as ideias deles, mas a população que representam. E aqui é o espaço de comunicação, é um espaço de expressão, e é tudo aquilo que o José Carlos Barbosa faz, não só junto da sua comunidade, mas também nas redes sociais e em tudo o que é comunicação, porque é um verdadeiro comunicador. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.